Vamos falar hoje sobre sistemas de capitalização em matemática financeira. Muito bem. Na verdade, são dois sistemas que nós temos de capitalização. Nós temos sistemas de juros simples e sistemas de juros compostos. Certo? O sistema de juros simples, a capitalização incide sempre sobre o capital inicial. Não varia. Por exemplo, os juros incidentes sobre o primeiro período de capitalização, no segundo período, não incidem novamente. É sempre sobre o capital inicial. Então, por exemplo, vamos imaginar uma aplicação de 10% sobre um capital de R$1.000 durante 3 meses. No primeiro mês, 100, porque é 10% sobre 1.000. No primeiro mês, então, ficou R$100. No segundo mês, R$100. No terceiro mês, R$100. Ou seja, os juros, a taxa de juros sempre incidiu sobre o capital inicial. Não variou. Ao contrário de juro composto. O juro composto ele vai incidindo sempre sobre o novo montante. Por exemplo, nesse caso dos 10% sobre 1.000, no primeiro período é igual, incide sobre 1.000. Mas já no segundo período vai incidir sobre 1.100, que é sobre os 1.000 do capital inicial, mais os 100 dos juros sobre o primeiro período. Certo? Então, os 10% do segundo período vão incidir sobre 1.100. É esse o funcionamento dos juros compostos. Certo? Em juros simples, a capitalização do montante ela segue linear. A forma dela é linear. O crescimento é linear. Os juros são proporcionais. Muito bem. Já em juros compostos, o crescimento do montante é um crescimento de forma exponencial. E as taxas, elas são taxas equivalentes. Ou seja, em juros simples, 1% ao mês equivale a 12% ao ano. Já em juro composto não, como tem o efeito da capitalização, nós vamos ter um pouco mais que 12%. Ok? Ou seja, efeito de capitalização da taxa de juros é somente em juros compostos. Certo? Muito bem. No sistema bancário comercial se usa muito mais os juros compostos. A poupança que a gente deposita, ela rende a juros compostos. Juros simples, na verdade, é uma introdução para o desenvolvimento numa matéria mais seguinte, né, que vem a ser juros compostos, certo? Então, juros simples é uma introdução. E juro composto, na verdade, em juro composto tu estuda os juros compostos, as séries e anuidades, séries postecipadas, séries antecipadas. Em juros compostos também nós vamos estudar as amortizações de empréstimos, como tabela price e tabela saque. Nós também vamos estudar sobre a taxa interna de retorno e o VPL, tudo isso em juro composto. Mas o juro simples ele não perde sua importância, ele é apenas uma introdução. Feito?